meus irmãos, minhas irmãs. Carinhosamente também eu cumprimento todos os nossos irmãos que nos assistem pela TV Comunhão ou que nos ouvem pela Rádio Comunhão, assim como os nossos irmãozinhos do outro plano, trazidos aqui nessa tarde para compartilharem conosco desta reflexão. Que todos nós, aqui presentes, sejamos agraciados com a paz e com o amor que emanam do Divino Mestre Jesus, que são trazidos nessa tarde pelos seus representantes diretos, por essa equipe de amigos espirituais que se encontram entre nós. Muitos deles transitando entre nós e já realizando verdadeiros tratamentos, verdadeiras curas. Então, que nós possamos estar aqui por inteiro, de corpo e alma, para que nós possamos usufruir desse momento tão salutar. O nosso tema de hoje, o tema da reflexão dessa tarde, na verdade, é uma indagação. O que significa o Natal para nós? Nós estamos aí, hoje, 1º de dezembro, nós estamos há 25 dias apenas dessa data. E eu gostaria de esclarecer que eu busquei a inspiração para essa reflexão nesse livrinho aqui, da Terezinha Oliveira. Este livro, o nome é Jesus, o Cristo. Terezinha Oliveira é uma palestrante, escritora espírita. Ela nasceu em 1930 e desencarnou em 2013. Ela é paulista e ela nos deixou um acervo muito rico dentro da seara do Espiritismo. Então, eu me inspirei em um dos capítulos desse livrinho dela, que ela intitula Que Bom Que Vieste, Jesus. É uma mensagem um pouco longa, então não é possível que a gente leia aqui na íntegra, mas eu destaquei uns pequenos fragmentos para ler para vocês. E ela diz o seguinte: Jesus, quanta alegria em nossa alma quando lembramos o teu nascimento em nosso mundo. Habitas por direito planos de luz e paz na espiritualidade e deixaste-os para viver entre nós, para dizer-nos que a vida do espírito é muito mais valiosa do que a do corpo. Não finda no túmulo e seus tesouros, o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não corrompe. Mestre incomparável, não falaste somente, demonstraste vivendo a lei do serviço incansável em favor do bem de todos, na mais pura e inalterável fraternidade. Que bom que vieste, Senhor. Ainda estamos procurando seguir-te os passos, mas já sabemos que, se nos guiarmos por essas verdades que nos ensinastes, encontraremos a paz, instalaremos o amor na terra. És, sim, o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti. Meus queridos, como eu já acabei de esclarecer, o tema dessa nossa reflexão é justamente porque hoje é o dia 1º de dezembro. Esse mês que é para nós tão especial, porque nós temos nesse mês um aniversariante que é tão especial, né? Que é o nosso amado, o nosso mestre, Jesus. Quando a gente fala em comemoração, em aniversário, a gente pensa sempre que a gente conhece a pessoa, porque ninguém vai no aniversário de alguém que não conhece. A gente é convidado para o aniversário de alguém com quem a gente não tem um relacionamento? Claro que não. Quando nós somos convidados para uma confraternização de aniversário, é porque a gente tem uma relação de afetividade, de intimidade com o aniversariante. E não seria diferente com Jesus. Então, necessário se faz que, ao participarmos de uma celebração
de aniversário, a gente pense no aniversariante. Mesmo porque a gente deseja, na maioria das vezes, oferecer alguma coisa, alguma lembrancinha, fazer uma homenagem, né? Então, a gente logo pensa no perfil desse aniversariante. Aí a gente vai pensar, o que essa pessoa faz? De repente, se eu quero escolher um presente para ela, o que essa pessoa faz? De que essa pessoa gosta? O que ela gostaria de receber como lembrança? Essa pessoa, esse meu amigo, essa minha amiga, tem que idade? Então, a gente começa a passar na nossa lembrança, né, todo o perfil do aniversariante. E com Jesus é a mesma coisa. Então, nós vamos, por etapas, tentar situar Jesus dentro dessas indagações. Quem foi Jesus? Qual era o seu ofício? E aí, nós vamos lá, no Livro dos Espíritos, na questão 625, os representantes do Espírito da Verdade, quase 2000 anos depois da vinda de Jesus, eles vêm nos esclarecer qual é o ofício deste homem. Porque é indagado a eles, qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como guia e modelo? E eles respondem de forma clara, objetiva e sucinta: Jesus. Então, nesta pergunta, já fica esclarecido para nós qual foi e qual é o papel de Jesus. Modelo e guia. E aí, o que é um modelo? Não é alguém que a gente imita? Não é uma referência? Então, ele veio para ser referência em nossas vidas. Guia. Quando a gente faz uma viagem, a gente vai fazer uns passeios, quando é um lugar que a gente não conhece, a gente geralmente vai em grupo, tem um guia turístico. O que é que o guia faz? Ele vai nos mostrando os lugares, vai nos apontando o caminho. É este o papel de Jesus em nossa vida. Existem religiões, e aí todo o meu respeito, porque cada um tem o direito de interpretar de acordo com a sua fé, não há aqui nenhuma crítica, que dizem que ele veio para ser nosso Salvador e guiar, e levar consigo os nossos pecados. Mas nós espíritas, que conhecemos a doutrina espírita, nós já sabemos que o papel de Jesus é muito maior, é muito mais sublime. Porque ninguém vive a vida do outro, porque ninguém carrega a culpa do outro, porque ninguém vive a dor do outro. Jesus veio para ser sustentação em nossas vidas. Costumo dizer que Jesus é a maior prova de amor do nosso Pai para conosco. Porque Ele nos ama tão grandemente que Ele jamais nos enviaria a este planeta de provas e expiações. Nós, espíritos de um passado tão delituoso, Ele jamais nos enviaria sozinhos, assim, reféns da própria sorte. Então, Ele nos envia o nosso irmão mais velho, Jesus. Existem crenças também que afirmam que Ele mandou o seu único filho. E isso é totalmente contraditório. Porque nós aqui crescemos ouvindo o quê? Que Deus é nosso Pai. Então, como afirmar que Ele mandou o seu único filho? Ele mandou o seu filho mais perfeito. Mas todos nós, todos, indistintamente, somos filhos amadíssimos do Pai. Quando eu preparava essa reflexão, eu pensei o seguinte: eu vou ter que interromper toda hora para tomar água, porque eu tenho cisto nas cordas vocais e resseca, e de repente eu perco a voz. Quando eu preparava essa reflexão, eu pensei assim, gente, o rei Davi, mais de 1000 anos antes da vinda de Jesus,
ele já escreve o Salmo 23, que deixa claro para nós qual era o ofício de Jesus em nossa vida, qual era o papel de Jesus em nossa vida. Porque o que diz o Salmo 23? Cuja autoria é atribuída ao rei Davi. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me ao encontro das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. E tudo por amor ao teu nome. Mesmo que eu venha a trilhar pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, Senhor. Eu nada temerei, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei a casa do Senhor para todo sempre. Este salmo também nos mostra, como eu disse, apesar de ter sido mais de 1000 anos antes da vinda de Jesus, mas ele reflete muito bem qual é o papel de Jesus em nossa vida, porque ele é o nosso pastor. Aquele pastor que cuida individualmente de cada um de nós e que cuida de todo o rebanho. E foi ele mesmo que disse, que se colocou na condição de pastor das nossas vidas, quando ele diz: não ficará uma só ovelha a mim confiada pelo meu Pai que não seja resgatada. Meus irmãos, isso é extremamente confortante e consolador, porque nos dá a certeza de que Jesus jamais vai desistir de nenhum de nós, porque é uma promessa que ele fez. Quando ele topou, quando ele aceitou esse grande desafio de vir para ser o modelo de nossas vidas, para ser o nosso pastor, para encarnar neste planeta de provas e expiações, nessa tarefa tão difícil e tão árdua. Então, creiamos, foi ele que confirmou que todos nós, indistintamente, um dia seremos espíritos de luz. É só uma questão de tempo. Bom, falamos então do ofício de Jesus, né, do que ele representa em nossa vida, do que ele faz. Qual é a sua idade? Qual é a idade desse aniversariante? Olha, segundo a ciência, a Terra tem mais de 4,5 bilhões. E segundo a literatura espírita, quando a Terra foi povoada, Jesus já era um espírito evoluído. E por aí a gente imagina, então, qual seria a idade desse espírito. E também na literatura espírita, a literatura espírita nos esclarece que quando ele vinha para essa existência, para este planeta, mergulhar na carne, neste planeta, foram mais de 7 séculos sendo preparado para mergulhar nesse planeta de energias tão densas. Agora, entre nós, ele veio há mais de 2.000 anos. E do que ele gosta? O que esse aniversariante gosta? Podemos afirmar que Jesus gosta de ser imitado. Ele não veio para ser modelo e guia? Então, é a nossa referência. Ele gosta de ser imitado. Jesus deixou para nós a carta magna, a constituição divina, representada pelo seu evangelho. Eu tenho um apelido assim carinhosíssimo para o evangelho. Eu chamo de manual de bem viver. Lá tem todas as regras, todas as normas
Basta que a gente tenha a predisposição e a coragem para tentar seguir Jesus, né? Observando que Jesus tinha uma linguagem muito interessante. Observem que toda a linguagem de Jesus era impositiva. Ele nunca nos deu a opção de fazer de outra forma. Já observaram isso? Ele diz, o que é um verbo no imperativo? Jesus sempre usou os verbos no imperativo. O que é um verbo no imperativo? Vamos embora recordar as lições aí do ensino fundamental. É aquele que a gente manda, né? A gente dá uma ordem. Não deixa abertura para fazer de outra forma. Então, Jesus dizia, ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa teus inimigos. Faça ao próximo o que queres que te faça. Todas as vezes que ele se dirigiu a nós, nas suas ricas orientações, foi de forma impositiva, porque Jesus é um homem de extrema autoridade, embora ele não seja, em momento nenhum, autoritário. Extremamente doce, humilde, mas tinha a autoridade que a sua envergadura ética e moral lhe permitia. Então é disso que Jesus gosta, que a gente ande, caminhe pelas trilhas que ele abriu para nós. Depois a gente pergunta, e se eu tiver que oferecer algo a Jesus, a este aniversariante tão especial, o que eu posso oferecer para ele? Nós podemos oferecer muitas coisas. Uma prece, né? Estabelecer essa conexão direta com o Mestre. Porque ao rezar uma prece, nós oferecemos um presente a Jesus, mas esse presente retorna todo para nós. E podemos oferecer a Jesus a valorização dos teus ensinamentos. Neste Natal, resgatar o teu manual de bem viver. O Natal, infelizmente, tem sido para nós festa, infelizmente, em muitas famílias, em muitos recantos, muitos redutos, o Natal tem se transformado numa festa mundana. Muita bebedeira, muita comilança, né? Exageros de toda espécie. E a gente tem esquecido do aniversariante. Mesa farta, abundante com o pão do corpo, mas carente do pão da alma. Existem famílias, grupos, que mesmo na noite de Natal, o Evangelho de Jesus não passa de um livro esquecido em uma estante. Então, o que nós podemos oferecer a Jesus? É buscar esta conexão com Ele. Demonstrar que tem todo sentido, que nós valorizamos e agradecemos o sacrifício que Ele fez por nós. Eu pensava assim, quando elaborava essa reflexão, eu falei, gente, se Jesus se materializasse à minha frente, eu ia olhar para Ele e dizer, Jesus, muito obrigada por ter topado vir aqui, encarnar aqui, porque eu não sou fácil. Então, o que nós podemos oferecer para Jesus é a nossa gratidão. Gratidão que vai estar retratada na nossa conexão constante. Fazer do seu manual de bem viver o mapa de conduta. Não permitir que o seu evangelho seja apenas letra morta, letra que não retrata conduta, que não retrata comportamento e que não retrata ação. Então, é isso que Jesus deseja de nós. E neste Natal, meus irmãos, cada um de nós, vou passar um dever nessa tarde, para mim mesma e para cada um de nós. Que a gente viaje para dentro da gente mesmo e se pergunte, quem é o Jesus
que eu quero que renasça em meu coração neste Natal. Acho que deve ser aquele Jesus que nasceu numa manjedoura, numa demonstração insofismável da humildade e do desapego. Talvez queiramos que renasça em nossos corações aquele Jesus que lá às margens do mar da Galileia requisita aqueles 12 homens simples, pescadores, para mostrar para nós que o que importa não é o conhecimento intelectual. Que cada um de nós pode ser seu tarefeiro, pode ser o seu auxiliar na grande obra. Basta que nós tenhamos predisposição para trabalhar com Ele, para Ele. Talvez seja aquele Jesus que proclamou que não se pode servir a dois deuses, a Deus e a Mamon, mostrando a importância de nos voltarmos para as coisas do Espírito e exercitarmos o desapego às coisas materiais. Talvez nós queiramos também resgatar aquele Jesus que, diante daquela mulher adúltera que ia ser apedrejada por aquela multidão, ele conclama aquela gente: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Jesus tinha toda a envergadura moral e tinha condições de, naquele momento, dar uma lição de moral. Mas não, ele apenas se limitou a tocar a consciência daquelas pessoas. E nessa sua atitude, como modelo e guia das nossas vidas, ele vem nos mostrar que nós não estamos aqui para julgar o comportamento moral e ético de ninguém, porque nós não estamos aqui para sermos juízes. Nem ele fez isso. Talvez queiramos também aquele Jesus que, ao ceiar na casa de Zaqueu, aquele cobrador de impostos, dizem, tão corrupto, né? E ali naquela noite, ceando com Jesus, começa o seu processo de transformação. E ele diz a Jesus que ele vai dividir os seus bens com os necessitados. Que se ele tirou de alguém, ele vai devolver o quádruplo do que ele subtraiu do outro. E Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje a salvação entrou no teu lar. Veja que 2000 anos antes, ao trazer este exemplo da caridade, talvez Jesus já vinha mostrar para nós o que seria, hoje é para nós, a bandeira dessa doutrina tão confortadora, esclarecedora, que nós escolhemos para nortear nossa vida. Bandeira essa que diz: fora da caridade não há salvação. Talvez também queiramos que renasça em nossos corações aquele Jesus que, em diálogo com Nicodemos, falou que ninguém poderá conhecer o reino de se não nascer de novo. Já também retratando aí um dos princípios basilares dessa doutrina, que é a reencarnação. O mesmo Jesus, ou talvez queiramos aquele Jesus do perdão, aquele que, em conversa com Pedro, quando Pedro lhe indaga: mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me fere? 7 vezes? E ele olha para Pedro e diz: eu diria até 70 vezes 7. Jesus, quando falou assim, ele não queria testar os nossos conhecimentos matemáticos. Ele queria apenas demonstrar que nós precisamos perdoar
quantas vezes se fizerem necessárias, para que possamos seguir a nossa caminhada serenos, tranquilos, equilibrados. Esse Jesus que valorizou tanto o perdão, porque no momento derradeiro, de tanta dor, de tanto constrangimento, naquela cruz, ele ainda intercede por nós junto ao nosso Pai. Porque ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É este Jesus, meus irmãos, que nós precisamos fazer renascer na manjedoura dos nossos corações. E que ali ele permaneça como um inquilino constante. Como diz esse Jesus que vai nos conduzir ao reino do qual ele tanto falou e tanto nos convidou a segui-lo. E como diz a nossa querida Terezinha Oliveira, no fechamento desse capítulo, ela diz o seguinte assim, o reino do qual ele tanto falou, este reino estará retratado em nossos olhos ao fitarmos os que nos rodeiam, em nossa boca, quando com eles falarmos, em nossos pés, para caminharmos ao encontro deles, e em nossas mãos, para ajudá-los sempre que precisarem. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer de forma que esse Natal represente realmente um renascer, um recomeçar em nossas vidas. É isso que deve significar o Natal para todo aquele que é rotulado de cristão. Porque ser cristão é seguir os passos de Jesus, é ter as marcas do Mestre. E para os nossos irmãos desencarnados que se encontram nesse auditório, é o Jesus cujo amor é tão grande, que ele supera todos os nossos medos, toda a nossa insegurança, toda a nossa fraqueza, todo o nosso temor. Que a gente possa escolher na nossa vida a linguagem que ele nos ensinou. Em todas as circunstâncias, em todos os cenários da nossa existência. Na família, no lar, nas reuniões sociais. Que a gente possa refletir essas marcas do Cristo na nossa postura, na nossa conduta. E como diz o próprio Dr. Bezerra de Menezes, o mentor dessa casa, escolher o amor no nosso processo de transformação. Porque quem escolhe a linguagem do amor, que é a linguagem ensinada por Jesus, o fardo é leve e o jugo é suave. E aí eu quero deixar com vocês uma poesia. Há alguns anos eu tenho tentado planejar para mim um Natal diferente. Não é fácil, não. Porque a gente convive com familiares, com parentes, com amigos, que já tem uma expectativa, né, uma percepção, tem outros valores, não é fácil. Mas eu tenho tentado, na medida do possível, inserir esse Natal na minha conduta, esse Natal diferente. E quando eu comecei a pensar nisso alguns anos atrás, os meus mentores espirituais me inspiraram um poema que eu deixo com vocês essa tarde, que é também um convite para cada um de nós tentarmos, aos poucos, nem que seja lentamente, fazermos em nossas vidas um Natal diferente. E esse poema, ele diz o seguinte: este ano eu quero um Natal diferenciado. Não quero pensar em ceia requintada, nem em presentes a serem trocados. Eu quero redefinir
na vida que me foi predestinada, o porquê do evento a cada ano celebrado, desprezando a fantasia e o imaginário que pintam tão contrastante cenário. Eu quero refletir sobre aquele homem da Galileia, protagonista do evento abençoado, cuja vida foi marcada pelas feridas de um sofrimento injusto e prolongado. Eu quero recordar o peso da cruz por ele carregada e os açoites das chibatas a ele endereçados. Exemplos de resignação e humildade que nos foram repassados. Parece estranho, Mestre Jesus, parece estranho recordar, no momento do nascimento, a dolorosa partida. É desejo de redimensionar a sua vinda e as nossas vidas. Náufragos que somos de uma nau desgovernada, cujas leis que nos foram repassadas para alívio das dores e tormentos, muitas se perderam na maré do esquecimento. Mas como é bom me dirigir a ti, Divino Mestre, porque a tua misericórdia eu conheço e nela eu acredito. Por isso eu peço perdão, peço clemência para cada errante, padecente, injustiçado, com o nome registrado no livro da existência. E que o Natal, sempre esperado, seja um renascer coroado de resignação, coragem, perdão e paciência. Se um dia retornares, Divino Mestre, a este planeta tão judiado, tão marcado de dores, rancores e espinhos, certamente a manjedoura ainda será o mais seguro e aconchegante dos ninhos. Mas não nos subtraia, Jesus, sua misericórdia e sua bondade. Considere apenas a nossa vontade inabalável, incessante, de seguirmos sempre adiante na conversão da humanidade. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Abençoe nossa família, nossas famílias, abençoe esse Natal. E que a gente esteja realmente decidido a começar a resgatar o papel de Jesus em nossas vidas. Muito obrigada.